Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Eu sou Frei Hildo Perondi, Frei Capuchinho, moro no convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, Paraná, e vou fazer a reflexão do Evangelho deste 12 de outubro, a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria Conceição Aparecida, nossa querida Nossa Senhora Aparecida. Então, nesse dia, a primeira leitura é do livro de Esther, no Antigo Testamento. E é muito importante, porque Esther, ela é a rainha, e que, com a sua beleza, salva o povo de Deus. Quando o rei lhe pede, Esther, o que me pedes? O que queres que eu te faça? Ainda que me pedes a metade do meu reino, ela será concedida. Esther podia ter pedido tanta coisa, riquezas, podia ter pedido uma parte do reino, podia ter pedido um território, mas Esther, humildemente, disse: ganhei graças aos teus olhos, ó rei, se for do teu agrado, concede-me a vida do meu povo. A vida do meu povo foi o pedido de Esther. Pedir pela intercessão do seu povo, que naquele momento estava sendo perseguido e maltratado. Então, nós vemos como o poder pode se estar colocado a serviço da vida. Esse fato tem um paralelo muito importante no Novo Testamento, quando Herodíades, a filha do rei Herodes, dança muito bonito, e ela pede à mãe: o que eu vou pedir? Herodes também diz: olha, eu te dou até metade do meu reino. E eles pedem, a mãe junto com a filha pedem a cabeça de João Batista. Então são dois paralelos importantes, e a Esther então nos ensina aqui, ou seja, nós podemos usar o poder que nós temos a serviço da vida. Dá-me a vida do meu povo. Isso que é mais importante. A segunda leitura que nós temos é tirada do livro do Apocalipse de João, no capítulo 12. E, novamente, nós temos um texto bastante bonito, em que aparece, então, a mulher no céu, e essa está vestida com o sol, tem a lua debaixo dos pés, e também a cabeça com 12 estrelas. E ela dá à luz a um filho, e também aqui nós temos, então, o dragão que quer devorar o filho quando nasce. E a mulher, então, ela vai para o deserto, assim como o povo de Deus no Antigo Testamento, sai da escravidão do Egito, foge do faraó, aqui também a mulher vai para o deserto. E assim salva também a vida do menino, que é, de certa forma, representada aqui em Maria, que quando nasceu o seu filho, o rei Herodes quis matá-la. E então a terra vem em socorro da mulher, e Maria salva, e assim também a salvação do povo de Deus acontece, porque depois esse mesmo dragão é aquele que persegue as comunidades cristãs, que na época do Apocalipse era do imperador Domiciano, que estava perseguindo as comunidades cristãs. Então, novamente, nós temos aqui a presença forte desses impérios opressores, que querem devorar as crianças, que querem matar, e, ao mesmo tempo, a salvação que vem pela intercessão, pela ação de uma mulher, no caso aqui de Maria, que é a mãe de Jesus. E o evangelho deste domingo é muito importante, é do evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 1 a 11, um texto muito conhecido nosso, que são as bodas de Caná, na Galileia. O texto inicia dizendo que houve um casamento em Caná da Galileia, e o casamento era uma das festas comunitárias mais belas e mais esperadas na comunidade. Quando havia uma festa de casamento na comunidade, era um sinal bonito, porque se dizia que
enquanto que os noivos se uniam, Deus também renovava a sua aliança com o seu povo. E as festas eram festas que duravam uma semana, vinham todos os parentes de fora. Então era um momento muito alegre, muito festivo. E o texto diz que a mãe de Jesus estava lá, enquanto que Jesus e os seus discípulos foram convidados para o casamento. E acontece uma coisa interessante que, com a festa, o andamento da festa, não sabemos qual o dia da festa, o vinho veio a faltar. E aí, então, nós temos novamente a mãe, que é quem percebe, quem nota a ausência. Você imagina o que era uma festa em que não havia mais vinho. O vinho era o sabor, o vinho era a alegria de uma festa. E uma festa sem vinho era uma festa sem alegria. Da mesma forma como o vinho, né, no Antigo Testamento, é símbolo do amor. E, portanto, também um casamento sem vinho é um casamento também sem amor. E, então, Maria intercede junto a Jesus, o Filho. Interessante que o nome Maria nunca é mencionado, mas ele é sempre mencionada como a mãe de Jesus. E Jesus chama também a mãe, né, de mulher. Mulher, que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. E, no entanto, a mãe de Jesus é quem apressa o momento, né? Então, sua mãe diz aos serventes, né, fazei tudo o que ele vos disser. Então, é a mãe que antecipa essa hora. A hora de Jesus, que será a hora da sua glorificação, será justamente mais adiante, lá na cruz. O termo hora aparece 26 vezes, né, no Evangelho de João. No início, a hora ainda não chegou, e essa hora vai se aproximando até o momento em que Jesus dá a vida por amor. E o texto, então, nos diz, né, que os serventes, então, passam a encher. Estavam ali, primeiro, 6 talhas de pedras colocadas para a purificação dos judeus, que costumavam, a purificação que os judeus costumavam fazer. E as talhas eram grandes, cabiam mais ou menos 100 litros cada, portanto, cada uma das talhas. Nós temos, então, uma abundância de 600 litros, né? E Jesus, então, pede, né, que as talhas sejam enchidas. E nós imaginamos que, de repente, em 5 minutos, as talhas estivessem cheias, mas nós esquecemos que, seja, devia tirar de um poço. Imagina a correria, o serviço, para tirar a água do poço até que essas talhas todas estivessem cheias até a borda. E aí, então, Jesus, né, diz, né, tirai agora essa água e levai ao mestre-sala. Aí nós ficamos sabendo que existia o mestre-sala, que era ele quem deveria, né, ter percebido a ausência do vinho, e, no entanto, ele passa como o bobo da festa, ele que deveria atender bem aos convidados e todos. E eles, então, levam o mestre-sala, e o mestre-sala, então, prova da água que havia sido transformada em vinho. E ele, como bobo da corte, né, mais uma vez não sabe de onde que vinha o vinho bom. No entanto, os serventes sabiam, porque eles ajudaram a encher as talhas de pedra. As talhas de água, então eles encheram. E o mestre-sala, mais uma vez, faz um papel de ridículo, que ele vai reclamar com o noivo, né, dizendo, todo mundo serve o vinho melhor no começo, e depois, quando os convidados estão embriagados, serve o primeiro. Era bem isso, né, que esse senhor, que é o mestre-sala, fazia nas festas. Em vez de trazer alegria, o bom vinho, né, enganava, né, os convidados. O texto tem essa primeira explicação, que é aquilo que o texto apresenta na sua superfície. No entanto, nós devemos ir mais profundamente no texto. Esse é o primeiro sinal que Jesus realiza no Evangelho de João. No Evangelho de João, os milagres são chamados de sinais, porque os sinais apontam para algo bem mais distante.
Então, nós devemos compreender os termos também muito importantes nesse evangelho. A mãe de Jesus não foi convidada para o casamento porque ela já estava lá, portanto, ela representa, né, toda uma humanidade. Aqui a mãe de Jesus representa, né, todo o Antigo Testamento que está à espera do novo que há de vir. E Jesus, então, se apresenta como o verdadeiro noivo desse casamento. Ele, sim, é que foi convidado e que vai estar presente. E uma coisa interessante, né, quando Jesus chama a sua mãe de mulher, que somente o marido que poderia chamar com esse título. Então, Jesus se comporta, de fato, como um esposo, né, e a mãe de Jesus como a esposa da nova humanidade. Então, esse texto quer nos mostrar que nós estamos diante, né, de uma nova e eterna aliança. E aí os detalhes também são bem interessantes. Nós temos 6 talhas de pedra. As talhas de pedra, as talhas de pedra, elas estavam ali porque elas estavam era para a purificação dos judeus. Olha, ninguém coloca vinho em talhas de pedra, né? Outra coisa, em tábuas de pedra é que estavam escritas o que é a lei de Deus. A lei de Deus estava escrita nas tábuas de pedra, né? E essa lei é que servia para a purificação dos judeus. No entanto, né, os judeus, com o farisaísmo e o seu legalismo, haviam esvaziado totalmente a lei de Deus. Haviam esvaziado, tornado a lei de Deus o que é inútil. E Jesus, então, o que manda? Manda que se coloquem água no lugar onde estavam as talhas. Outro dado interessante é que são 6 as talhas. Se nós olharmos onde estavam escritas, né, a lei do Antigo Testamento, nos 5 livros do Pentateuco, né, e os judeus tinham também a Mishnah, que era a Torá oral, portanto, 5 mais 1 dá 6. Então, essa lei que foi esvaziada totalmente, ela precisa ser enchida, né? Não com 613 mandamentos, que era o que comportava toda a lei do Antigo Testamento, mas ela precisa ser enchida de vida. Portanto, a água representa, né, a vida. Enche de água e você não tira mais a água. Você vai tirar agora o que é o vinho, e o vinho é símbolo do amor. Da mesma forma como Jesus não vai trazer outros 613 mandamentos para a vida do povo, mas vai renovar a aliança e vai trazer o que é um único mandamento, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, Jesus traz o vinho novo, traz o mandamento novo, que é o mandamento do amor. E aí nós percebemos que quando apareceu o vinho novo, o casamento voltou a ter festa, voltou a ter alegria, voltou a ter a novidade, que era a beleza do casamento. E o único bobo que não sabia quem era, de onde vinha o vinho, era justamente o mestre-sala. Quem que é o mestre-sala? O mestre-sala, nesse texto, representa justamente aqueles que defendem as talhas de pedra, que defendem a lei. Era o legalismo que estava matando a alegria das comunidades, a alegria da vida. Onde o legalismo aparece, tanto não existe espaço para o amor. E, portanto, ele é o único que não sabe. Mas, atenção, os serventes sabiam de onde vinha o vinho novo. Da mesma forma como os fariseus vão criticar Jesus e não vão aceitar, porque eles estão presos ao legalismo, às suas talhas de pedra, né? E os serventes que representam o povo de Deus, esses sim vão saber da boa novidade que Jesus traz do vinho novo. E o texto termina dizendo que depois desse sinal, né, os discípulos então creram em Jesus, né, creram na sua boa notícia que ele trouxe. Então, esse texto é o texto de abertura de todo o Evangelho de João. E é um texto que ensina também a ler todo o restante do Evangelho de João,
porque nós somos convidados, né? Nós temos 7 sinais, né? E depois temos o que? O grande sinal que está na cruz. Lá na cruz, né, Jesus vai dar a vida por amor, lá na cruz. E, curiosamente, se no primeiro sinal Jesus traz o vinho bom, lá na cruz vai receber dessa mesma humanidade, desses representantes das talhas de pedra, vai receber o que é o vinagre azedo. Mas Jesus é fiel até o fim, e o momento da cruz se torna, então, o grande sinal. A mãe de Jesus, que está presente no primeiro sinal, estará presente também lá aos pés da cruz no grande sinal. Meus irmãos, minhas irmãs, então que esse evangelho que nós estamos celebrando hoje, né, nos mostra que a beleza, né, da vida, da novidade que Jesus traz, desse vinho novo, baseado no amor, nos mostra a beleza também de uma mãe que está presente e que está atenta à novidade, está atenta àquilo que falta. A mãe que apressa a hora de Jesus, e a mãe que está aqui e vai acompanhar o filho em todos os momentos, até o momento da cruz. Nós celebramos, então, nesse domingo, nesse final de semana, dia 12 de outubro, né, Nossa Senhora Aparecida, tão querida, né, ela que assume, né, o rosto, né, do povo escravizado, do povo pobre, das mulheres que eram, na época, eram marginalizadas, né, e ela que está presente na nossa caminhada como mãe e padroeira desse nosso querido Brasil. Então, celebramos, nessa data, celebramos Nossa Senhora Aparecida, celebramos a beleza do mandamento novo que Jesus traz, do vinho novo, gostoso, né, que não é o vinho azedo, nem aquele que é oferecido no final, como faziam, né, os mestres-sala, como faziam os fariseus. A mensagem de Jesus, ela é clara e ela é importante, né? Não precisamos de tantas leis em tábuas de pedra, né, em talhas. Nós precisamos de um mandamento novo que dê vida, que dê alegria para o nosso povo. Nós precisamos justamente do mandamento do amor. Esse é o vinho novo que Jesus traz e vai dizer depois: eu vos dou um único mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.